Sempre que surge uma crise, e a gente está vivendo uma crise sem precedentes, né? Uma das primeiras providências que a gente precisa tomar é buscar uma referência. A gente sempre tenta buscar no passado alguma história minimamente parecida para servir de parâmetro, servir de amparo, para você buscar a resposta. Sabe assim, quando é que aconteceu algo que lembra isso que aconteceu agora e tal, para a gente falar aí o que as pessoas fizeram para resolver. Só que essa crise, ela é inédita, mas bota inédita nisso, né? Você pode dizer, não, o mundo já viveu crises sanitárias. Sim, o mundo já viveu crises sanitárias, só que era um outro mundo. Não é porque havia gente, eram humanos, respiravam, que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. A taxa de ocupação da terra é completamente diferente, a integração da terra é completamente diferente, a forma como as pessoas trabalham é completamente diferente, o grau de educação, de acesso a serviço de saúde, a expectativa de vida, a percepção ou a convicção de que morrer e viver não é uma coisa do destino, né? A gente sabe que tem que manter uma vida saudável, a gente vai ao médico regularmente, a gente busca, na medida do possível, conseguir construir uma vida longa. E a percepção de longevidade mudou também. Quando você pega gripe espanhola no início do século XX, o que era viver muito, o que era um ancião e o que é hoje. Então, não dá para dizer que o mundo já conheceu o que está acontecendo agora. E por ser inédita, não dá para simplesmente a gente olhar para trás, achar uma referência igual e ali buscar as respostas que orientam os caminhos que a gente tem que adotar. E quando isso acontece, quando você tem uma crise inédita, é normal que as pessoas fiquem um pouco perdidas, porque se ela é inédita, se aquilo nunca aconteceu, e se a gente partir para o voluntarismo, a chance da gente errar na busca da solução aumenta muito, né? Um exemplo de ineditismo, em geral, o problema acontece, faz o estrago e então a gente corre atrás da solução. Nessa crise, a gente precisa correr atrás da solução enquanto o problema está acontecendo. Por exemplo, você tem um tsunami, e a gente conheceu alguns casos recentes de tsunami no mundo. Vem o tsunami, ele varre o que tem que varrer e acaba o tsunami. Aí começam os problemas adicionais, decorrentes e tal. E então você vai reconstruir. Ou seja, o problema acontece e então você vai reconstruir. Um terremoto. Vem um terremoto, varre, destrói, e então você vai reconstruir. Furacão, no caso específico do furacão, como eles se repetem, como tem um jeito de você acompanhar, dá até para você estabelecer alguns protocolos, o que as pessoas têm que fazer, como fazer. No limite sai correndo com a roupa do corpo, mas você consegue se antecipar até em algum caso, em caso de furacão. Tsunami, não. Terremoto também é uma coisa complicada. No furacão dá para fazer isso. Crise financeira. Crise financeira às vezes manda recado. Às vezes manda recado, às vezes não manda recado. Em 2008, poucos leram os recados da crise financeira. Mas, de todo jeito, a reconstrução acontece depois. E o processo de reconstrução é a construção do fim da crise. Crise inflacionária, fome, seca, enchente, enfim. No caso do coronavírus, não, ele vai acontecendo. Ele começou em dezembro, completou ontem 100 dias, né? E vai durar ainda alguns meses. A percepção é de que no Brasil ele deve ficar por aqui até agosto. Não, claro, não do jeito que está, mas seguramente melhor do que estará nos próximos 2 meses e vai acabar em agosto, setembro. Então ele vai acontecendo e você não tem como esperar que ele termine, né, o processo infeccioso todo, para daí então você correr atrás. Você tem que correr atrás porque você tem que resolver uma crise sanitária e uma crise financeira, recessiva, econômica, que já está acontecendo, já começou. A percepção de queda do PIB nos países é um negócio absurdo. As maiores nações do mundo, os 10 países mais ricos do mundo, vão desabar. Do ponto de vista de crescimento, esquece, não vai ter país crescendo no mundo no ano de 2020. E o que acontece quando você tem uma crise desse tipo e você quer, já que não tem precedente, evitar o improviso na busca da solução? A primeira é parar um minuto
respirar e perceber que, mesmo sendo inédita, uma crise, como é o caso da crise do coronavírus, ela não elimina algumas verdades. Quer dizer, continua a ser verdade que uma carga tributária alta é alta. Continua a ser verdade que um governo perdulário é perdulário. Essas verdades continuam a ser verdades. Continua a ser verdade, portanto, que o Estado, e no caso o Estado brasileiro ou de qualquer país, tem que fazer mais com menos. Tem que gastar menos aonde hoje gasta muito. Tem que fazer o ajuste administrativo. A reforma administrativa, mais do que nunca, mas muito mais do que em qualquer momento, ela é imperativa. Porque se você não arrumar dinheiro nos lugares onde você coloca dinheiro, aonde você vai buscar recursos para colocar onde você tem que colocar? Para ajudar as pessoas, para dar prazo para as empresas, para financiar a manutenção de emprego e renda de uma sociedade que, sem esse apoio do dinheiro público, vai ruir. Mas se esse dinheiro vai ser usado para isso, ele tem que ser tirado de algum lugar. Ou vai ser tirado do bolso das pessoas, que é um contrassenso, porque as pessoas estão precisando de dinheiro, não pagar dinheiro. Então tem que tirar do custo de transformação. A gente entrega 35% do PIB para o Estado, um pedaço fica ali para fazer aquela máquina funcionar e o resto volta. Esse pedaço que fica ali para fazer a máquina funcionar é caro demais, a gente já sabia disso. Mais do que nunca a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso e, portanto, com a crise do coronavírus sem precedentes, ainda assim fica estabelecido que algo tem que ser feito, não tem como mudar, né? Outra coisa que é importante é o seguinte, qual é o inimigo? Qual é o inimigo? O inimigo é o vírus. Nós temos que acabar com o vírus. E se a gente não acabar com o vírus, a gente não vai acabar com a pobreza, a gente não vai combater a miséria, não tem solução. Então, nesse sentido, foi ótimo ver ontem o presidente da República e o ministro da Saúde se reunindo e eliminando, ao menos temporariamente, as desavenças pessoais. O Mandetta tem se revelado um bom comandante e o chefe dele, que pode demiti-lo a qualquer momento, acabou fazendo um gesto de pacificação. Tomara que isso dure. É algo importante. Agora, tem também medidas, e apesar da crise ser inédita, que tem a ver com o comportamento geral da sociedade. A gente tem a oportunidade no Brasil de ver a consequência do coronavírus nos lugares onde ele atacou antes. E se ele atacou antes e fez o estrago que fez, por que a gente não leva a sério as medidas restritivas por um prazo longo? Veja, não falo de medidas restritivas por um mês, 2 meses, não. Me refiro ao seguinte, as entrevistas dadas por governadores e o alerta feito por especialistas mostrando que a sociedade brasileira já está relaxando, que nós já estamos baixando a guarda. Alguma coisa está errada. O que aconteceu nos lugares onde as pessoas não adotaram as medidas de isolamento social? Não é isolamento social voluntário, orientado por especialistas, dizendo, olha gente, é preciso fazer. A gente sabe o que aconteceu. Um número maior de pessoas se contaminou num prazo menor de tempo, todos foram buscar apoio no serviço de saúde, que não estava desenhado e não tem como estar desenhado para essa quantidade de gente doente, e obviamente os médicos precisaram fazer a escolha de Sofia. Quem vai usar respirador, quem não vai usar respirador. Médicos que, inclusive, vários deles morreram. Na Itália morreram mais de 50 médicos. Então, não é que os médicos estavam fazendo uma escolha egoísta. Não, eles estão colocando a vida deles em jogo. Estava a vida deles em jogo e a sociedade toda em jogo. E, infelizmente, isso aconteceu e já está acontecendo no Brasil. Em alguns estados brasileiros, a situação do sistema de saúde já beira o colapso. No Amazonas, por exemplo, o sistema está no limite. Isso já foi alerta das autoridades. Aqui a coisa pegou. E não é só lá, não. Você já tem estados brasileiros ligando a luz amarela e a luz vermelha. E ainda assim as pessoas estão saindo às ruas mais do que estavam saindo antes. Saiu um Datafolha mostrando que 70% das pessoas estão seguindo as medidas restritivas. Então, coisa nenhuma. Isso era o que elas disseram. Porque os números que o governo de São Paulo mostrou, com base na movimentação dos aparelhos celulares, portanto, é um dado que não é de pesquisa, o que as pessoas dizem, que elas sempre podem mentir.
É um dado objetivo. Analisando e monitorando os telefones celulares das pessoas, chegaram à conclusão de que uma parcela muito menor, pouco superior a 50%, de fato, estava deixando o celular no lugar parado. O celular estava andando, trocando de células. Então as pessoas estavam se deslocando. Ah, mas é porque todo mundo precisou voltar a trabalhar? Não. Teve gente que precisou ir para a rua trabalhar e não tem jeito. Não dá para falar para uma pessoa que precisa providenciar a comida de ontem, que já comeu e não pagou, para ficar em casa. Isso não tem cabimento. Mas muita gente está saindo, sim, porque se entende em condições, no direito de sair, e isso é um problema, e isso é um risco, e isso é um perigo. Então, além o fato dessa crise ser inédita, não nos autoriza a achar que porque os números estão no Brasil distantes dos números pavorosos de Itália, Espanha, França, Alemanha, não pelas mortes, mas pelo número de casos, e Estados Unidos, a gente está numa posição mais confortável. Até porque, como a gente não está fazendo teste, há uma subnotificação. A gente está vivendo num ambiente fictício, em que o número, que por um lado ele é esquisito, porque quando você tem um número pequeno de casos e o número de óbitos é confiável, porque afinal as pessoas não mentem que estão morrendo, nem escondem, você está com uma taxa de mortalidade no Brasil de 5%, que é maior do que a média mundial. Então alguém pode pensar, opa, o vírus no Brasil está matando mais. Não está matando mais. O número de casos no Brasil seguramente está desatualizado. Ou seja, aquele dado oficial não traduz o número de pessoas contaminadas. E se não traduz o número de pessoas contaminadas, uma hora isso vai aparecer da pior maneira possível, que é uma onda de pessoas indo para os hospitais. E aí tudo vai entrar em colapso. Não imaginem que a gente está protegido dessa realidade. Aparentemente a gente não está. E se as pessoas continuarem a acreditar que o fato de não ter muito caso comparado à população é uma bênção, ou é resultado de um trabalho extraordinário que todas as autoridades estão fazendo, não. Daí porque a gente vê a preocupação dos especialistas. Eles estão muito preocupados com essa opção que as pessoas estão fazendo. Então, não vamos nos iludir. O fato dessa crise ser inédita não anula a necessidade de ajuste do Estado, não anula nem permite que as autoridades continuem se estapeando, então fico feliz de ver presidente e ministro conversando, e não anula o compromisso que a sociedade tem que ter com a solução. O compromisso da sociedade é cada um de nós, não é apontar para o vizinho e achar que o vizinho não pode ir, como bem observou o Felipe Bueno. Ah, eu vi que tinha gente demais no parque. Bom, na volta do parque. Então você estava lá, né? Foi o que o Felipe Bueno lembrou bem ontem. Então você estava lá. O que você estava fazendo lá? Uhum. Então não vá para lá. É para ficar em casa. Eu digo isso às vésperas de uma data importante, uma data de união familiar. É uma data de união familiar online. Não é para fazer união familiar de verdade. As pessoas que ficam nas suas casas convivendo com as pessoas que convivem longe fisicamente dos parentes, porém próximo no coração.